Olá, tudo bem? Eu sou a Isabel e vou conversar com você sobre o livro A Balança. A história se inicia quando o equilíbrio de uma balança antiga é interrompido. A presença alternada de frutas, animais e objetos nos pratos da balança a coloca em movimento como uma gangorra. O tema da obra está focado no viés matemático, acrescentando as noções de quantidade e tamanho aos conceitos de leve e pesado. A autora e ilustradora de A Balança se chama Renata Bueno. Ela é paulistana e mora na região do Alentejo, em Portugal. Além de ilustrar e escrever livros, Renata também é artista plástica. Agora que você já conhece um pouco da obra, vamos falar sobre a leitura dialogada. Ela é uma atividade bastante simples, que consiste na conversa entre o adulto mediador da leitura e a criança. Essa prática permite que a criança se torne participante ativa da leitura do adulto, em vez de apenas ser um ouvinte passivo. Esse tipo de interação acontece durante o ato de ler o livro em voz alta, mas o processo pode começar bem antes da leitura em si e continuar depois. A leitura dialogada de obras literárias contribui para o fomento da literacia emergente. Segundo a Política Nacional de Alfabetização, a PNA, a literacia emergente ocorre antes do processo formal de alfabetização, quando a criança desenvolve de maneira lúdica habilidades importantes na aprendizagem da leitura e da escrita. O manuseio do livro literário ilustrado, a escuta e a participação da criança na leitura são fundamentais para a familiaridade com o livro literário como um objeto da cultura letrada e para a ampliação de vocabulário. A prática da leitura dialogada está alinhada à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que propõe um processo de ensino e aprendizagem centrado no texto. O programa Tempo de Aprender, desenvolvido a partir das diretrizes da PNA, ressalta que a habilidade de escuta deve começar a ser incentivada na infância. Ao ouvir histórias, a criança entra em contato com os sons das palavras. Assim, desenvolve a consciência fonêmica dos sons e a consciência fonológica da relação entre os sons e as letras, fundamentais para o processo de alfabetização. A narrativa visual também tem muita importância, pois ela é o ponto de contato direto entre a criança e o objeto livro. Ainda sem saber ler as palavras, a criança já consegue ler as imagens. Por sua clareza, organização, coerência narrativa e ilustrações atraentes, A Balança é um livro agradável de ler e ver. A obra tem potencial para despertar nas crianças o desejo espontâneo de manuseio do objeto livro e a apreciação literária, estimulando a imaginação. O texto curto dialoga com as coloridas ilustrações e a interação divertida entre as narrativas visual e textual convida o pequeno leitor a desvendar as camadas de sentido presentes no livro. Agora vamos falar das atividades práticas de leitura dialogada. Elas irão auxiliar você a preparar situações de leitura da obra em sala de aula. Você pode adaptar essas atividades de acordo com a idade e a necessidade da turma. Para começar, forme uma roda com os alunos e se posicione em um lugar da roda onde todos possam ver o livro com facilidade. Antes de começar a leitura, deixe os alunos manusearem o livro como quiserem. Caso eles ainda não saibam como folhear um livro, mostre a eles como fazer. Depois de algum tempo de familiarização, chame a atenção dos alunos para a capa, ressaltando os elementos que a compõem. Em seguida, incentive os alunos a levantarem hipóteses a respeito da obra. Faça perguntas como: o que vocês acham que este livro aborda? Vocês sabem para que serve uma balança? A balança deste livro é igual ao balanço dos parquinhos? Que outro brinquedo do parquinho lembra a balança do livro? Que objetos podemos colocar em uma balança? É importante que os alunos se manifestem, incentive os mais tímidos. Comece então a leitura do livro. Lembre-se de que ela deve ser como uma divertida contação de história. Para realizar uma boa leitura dialogada, é importante conhecer bem o texto e as ilustrações. Ao longo da leitura, incentive os alunos a responderem às perguntas que a própria narrativa propõe. Ao trabalhar as imagens, estimule a imaginação dos alunos com as seguintes perguntas: o que vemos nesta ilustração?
O que parece ser mais pesado? Por que o prato da balança abaixou quando o coelho subiu? O que a girafa fez para equilibrar a balança? Reserve um tempo para as crianças refletirem e permita também que elas formulem suas próprias questões. Entre as ilustrações que compõem o livro, está a de um soldadinho de chumbo que é mais pesado que um monte de penas juntas. Pergunte aos alunos por que o brinquedo pesa mais que todas as penas. Se possível, mostre à turma algumas penas ou objetos que sirvam de referência para essa comparação. Explique que o chumbo é um material usado na fabricação de diversos produtos, entre eles encanamentos e extintores. Comente com os alunos sobre a plumagem das aves, que as mantém aquecidas, as protege e as ajuda a voar. Complemente com as perguntas. Vocês sabiam que as penas das aves são como as escamas dos peixes e dos répteis e os pelos dos mamíferos? Se as penas das aves fossem pesadas, será que esses animais conseguiriam voar? Em seguida, leia as últimas frases do livro e deixe os alunos falarem livremente sobre ele. Depois, faça perguntas a respeito dos livros que eles costumam ler em casa, quem lê com eles. Anote as respostas e, se achar pertinente, compartilhe-as com os pais ou responsáveis. Para finalizar, organize um momento para os alunos comentarem a história e verifique o que ficou marcado na memória de cada um. Escreva na lousa as palavras leve e pesado. Em seguida, peça a eles que façam uma atividade artística, colocando em prática a produção da escrita emergente. Eles podem tentar reproduzir em uma folha de papel uma das palavras escritas na lousa, ou fazer um desenho e pedir a você que escreva a palavra correspondente a ele. A leitura é essencial no desenvolvimento e no aprendizado infantil. Por meio dela, a criança treina o olhar, a escuta e, principalmente, seu poder de imaginação. Por isso, é importante conversar com os familiares ou responsáveis pelas crianças na educação infantil sobre a literacia familiar, o conjunto de práticas e experiências relacionadas com a linguagem oral, a leitura e a escrita que a criança vivencia com seus pais ou cuidadores. Na primeira reunião do ano, apresente a proposta de leitura em família para os familiares e responsáveis e fale do papel da literacia no ambiente familiar. Você pode mencionar o guia Conta Pra Mim, disponível no site do Ministério da Educação. Ressalte que não é necessário disponibilizar muito tempo do dia para isso. O importante é que seja um tempo de qualidade com as crianças, para ler, escutar, brincar e motivá-las a contar suas próprias histórias. Você pode conferir outras sugestões de conteúdos e atividades no material do professor digital em PDF. Tenha um bom trabalho. Até a próxima!